Vamos resolver a questão 19 da prova de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. A questão diz: em 5/11/2017, Renata, com 25 anos de idade, foi agredida por seu companheiro Jefferson, de 30 anos de idade, pai de sua filha de 2 anos de idade. Em razão dessa conduta, foi aplicada judicialmente a medida protetiva de urgência de afastamento do lar de proibição de aproximação da ofendida. Em 10/2/2017, Jefferson foi ao domicílio de Renata a fim de reatar o relacionamento. Consternado por não ter tido seu ingresso autorizado, permaneceu diante da casa dela, gritando e batendo no portão para que ela abrisse. Então, Renata acionou a polícia militar e Jefferson foi conduzido à delegacia de polícia. O juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher foi comunicado da violação, tendo sido acrescida a medida protetiva de proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Em 15/7/2018, Renata telefonou para Jefferson e disse que a filha estava doente, pedindo para ver o pai e perguntou se ele poderia ir até sua residência para vê-la, o que foi atendido por Jefferson. Ao chegar à casa e observar que a filha estava com febre alta, Jefferson acusou Renata de não estar cuidando corretamente da criança. Iniciou-se então a discussão entre eles. Finalmente, Renata pediu que Jefferson se retirasse do local e cumprisse a ordem judicial de afastamento, que foi acatado por ele. Tendo como referência essa situação hipotética e jurisprudência do STJ acerca da violação da medida protetiva de urgência prevista na Lei 11.340 de 2006, assinar a opção correta. Jefferson deverá responder pelo crime de desobediência do artigo 330 do Código Penal. Está errado. Por quê? Porque aqui o STJ tem entendido que, segundo o RESP 1477/67-1, que o direito penal ele tem essa característica de ser de intervenção mínima. Isso significa dizer o quê? Que primeiro aqui é necessário observar outros sistemas garantidores de direitos. Então, aqui a gente pode observar a lei civil, a lei administrativa, entre outras leis. E as leis especiais também, como a Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Então, essas leis, primeira coisa que a gente pergunta: há outras leis sancionatórias? Sim. No caso, Código Civil e Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. E se há outras leis? 2. Essa sanção protege de forma adequada o bem jurídico? Adequada e suficiente? Sim. E acabou a discussão aqui. Não. Caso não proteja de forma adequada, utilizar o Código Penal. Aqui o que estamos buscando, em primeiro lugar, é a proteção do bem jurídico, a administração da justiça. Então, se eu pego aqui Jefferson e ele não agrediu aqui de forma física, é possível, então, que eu apenas restrinja Jefferson por meio da retirada dele deste local, por meio de força policial, previsto no artigo 22 da Lei 11.340, que é uma lei especial,
Ó, constatada a prática da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Então, aqui, as medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. E também há aqui a possibilidade de auxílio da força policial. Então, eu posso retirar Jefferson daqui com a força policial e no âmbito civil, então, primeiro eu utilizo de uma lei especial, Lei Maria da Penha, e depois a Lei 11.340 de 2006, e depois aqui eu também posso me servir do Código Penal, das multas por descumprimento de obrigação judicial? Sim. Então, eu posso retirar ele aqui por meio de força policial e também eu posso aplicar multa. Isso basta? Cessou ali a agressão? Cessou? Perfeito. Então, aqui não será necessário a aplicação do Código Penal. Por quê? Porque o Código Penal é a última ratio. É um direito subsidiário, e assim, intervenção mínima, e assim que ele deve ser interpretado. Subsidiário requer o que? A intervenção mínima desse direito. Mínima. Então, aqui ele não ameaçou a Renata de morte, ele descumpriu a medida judicial porque Renata telefonou para ele, disse que ele poderia se encaminhar aqui até a residência para ver a filha. Então, aqui, esse enunciado, esse caso concreto, está narrando uma situação mais tranquila. Então, aqui a gente não se serve o quê? Do Código Penal, do artigo 330, que é o artigo da desobediência. E outro motivo também, para não se servir desse artigo de desobediência, ou do artigo também de desacato, seria o caso aqui de pressões internacionais voltado aqui a combater um abuso de autoridade por parte do Estado. Então, é um Estado que deve aqui se abster de uma intervenção maior na área da esfera de liberdades. E isso por conta dessas convenções, desse controle de convencionalidade que faz com que os tribunais tenham uma tendência de não aplicar com tanta frequência esses crimes de desacato e desobediência. Isso não significa que não será aplicado, mas será aplicado de forma mais criteriosa. Então, entendido isso, Jefferson não responderá por desobediência. E aqui a gente encontra essa decisão nesse RESP do STJ. Jefferson não poderá ser responsabilizado pela violação da medida protetiva de urgência. Errado, ele será responsabilizado, mas não no âmbito penal. Ele será responsabilizado, segundo essa questão e por essa interpretação, no âmbito civil, no âmbito administrativo e civil sancionatório. Então, aqui, administrativo e civil sancionatório, aplicamos multa e as medidas aqui como intervenção da própria polícia, da força policial. Jefferson deverá responder pelo crime de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Então, aqui ele não responderá pelo crime de desobediência, tendo em vista que já há outras áreas que vai socorrer a questão. Jefferson deverá ser responsabilizado pelo crime de descumprir decisão judicial. Então, aqui é um crime.
é uma lei de natureza penal na Lei 11.340 de 2006. Então, é uma desobediência de uma decisão no âmbito de violência doméstica. Então, primeiro, a gente vai se socorrer aqui de leis de natureza civil administrativa. Se essas leis, segundo o caso concreto, não for aqui suficiente, aí sim a gente vai se servir do direito penal. Então, esse é o raciocínio para acertar essa questão. Então, nesse caso concreto, Jefferson não poderá ser responsabilizado pela violação da medida protetiva de urgência devido à atipicidade penal. Então, Jefferson não poderá ser responsabilizado pela violação da medida protetiva de urgência devido à atipicidade penal, gabarito da questão. Atipicidade penal. Por isso que mesmo que essa lei 11.340 ela carregue aqui uma norma de natureza penal, não será aplicado, porque a atipicidade é penal. E a tipicidade é penal, por quê? Porque essa conduta de Jefferson, apesar de ser típica formalmente, porque ele realmente desobedeceu uma ordem judicial, ela não é típica materialmente pela análise do caso concreto. Mas se analisar o caso concreto, esse senhor aqui estiver jurando essa senhora de morte, agredindo com palavras muito violentas ou mesmo fisicamente, opa, então não tem aqui uma atipicidade penal, tendo em vista que é considerada aqui formalmente penal e materialmente penal. Isso aqui da atipicidade penal, que ele não responderá por uma lei de natureza penal, mesmo aquela prevista na Lei 11.340 de 2006, isso aqui é pela análise do caso concreto. Então, a gente analisou aqui o caso concreto. É possível se servir da lei civil administrativa. Então, lei civil administrativa são aquelas leis da Lei 11.340, por exemplo, que tem caráter civil e tem caráter administrativo. Com essas leis, basta, pelo caso concreto, basta aqui. Porque pelo caso concreto foi a própria Renata que chamou aqui, da última vez, Jefferson em sua própria casa. Então, é possível se servir aqui apenas do campo civil administrativo. Então, a atipicidade penal se deve por uma falta de tipicidade material. Então, devemos analisar aqui a tipicidade material. Como que foi essa conduta? Se é possível se servir do Código Civil e de leis administrativas. Se não for possível, porque não gerou aqui uma tipicidade penal, aí sim nós vamos servir do Código Penal. Então, é esse o raciocínio, e por isso que Jefferson não poderá ser responsabilizado pela violação da medida protetiva de urgência, apesar de tipicamente formal, ele realmente cometeu o crime de desobediência. No âmbito da tipicidade material, nós não percebemos aqui que a conduta foi típica por esse âmbito. Portanto, houve sim uma atipicidade penal. Atipicidade penal, que não significa atipicidade civil e nem administrativa. Que civil e administrativa ele vai responder. Ele não vai responder de forma penal. Então, é isso.